A Organização Pan-Americana da Saúde emitiu um alerta para o aumento das internações de crianças e adolescentes por causa da Covid-19 aqui na América do Sul. Na verdade, nas Américas, e aí inclui a gente. Quase 2 milhões de pessoas nessa faixa etária foram infectadas neste ano. 2 milhões. A situação se agrava porque esses grupos não são prioridade nas campanhas de vacinação. Então, quanto mais tem gente se vacinando, mais aumenta o número em quem ainda não tomou a vacina. Por isso, a gente conversa agora com o pediatra infectologista Marco Aurélio Safadi, que vai nos dar, então, mais alguns detalhes, não é, Marco Aurélio? Primeiro, obrigada, viu, pela gentileza de sempre, de conversar com a gente aqui na CNN. Bom dia, Elisa. Bom dia, Colombo. Bom dia a todos que nos acompanham. Bom dia. Minha dúvida é: as infecções aumentaram entre crianças e adolescentes simplesmente porque a outra parcela já está imunizada e aí naturalmente o número vai caindo? Ou essas novas cepas, essas mutações da doença são capazes de infectar mais crianças e adolescentes? Bom, a sua pergunta é de muita perspicácia, Elisa, e a gente está exatamente tentando respondê-la com evidências. De fato, não há nenhuma dúvida que no momento em que boa parte da população está vacinada, quando você tem uma situação de aumento de transmissão, que é o que ocorre particularmente com essas variantes recentes que estão circulando, que são mais transmissíveis, é claro que a gente vai ter um aumento, vamos dizer, do risco de doença entre populações não vacinadas. Esse número é muito claro dos países da Europa, dos Estados Unidos, onde a gente vê que as maiores taxas de hospitalização, de mortes nesse momento, ocorrem em grupos não vacinados, sejam de adultos que por alguma razão não receberam a vacina, e o grupo de crianças e adolescentes, que não foi alvo ainda, em boa parte dele, da oportunidade de ser vacinado. Então, não há dúvida que esse componente justifica. O segundo componente, será que existe alguma peculiaridade, alguma particularidade nessas novas variantes, como, por exemplo, a Delta, que a fazem de maior risco para crianças? Então, há estudos tentando responder essa pergunta, mas não temos, nesse momento, nenhuma evidência que sugira que exista essa particularidade, mas ela está sendo investigada também. Doutor, isso deveria fazer com que nós agilizássemos a inclusão de crianças, de pré-adolescentes com menos de 12 anos, né? Porque os maiores de 12 já estão sendo vacinados, nos nossos programas de imunização? Esse também é um ponto muito importante para a discussão, né, Colombo? Não há dúvida, a gente está vendo os dados americanos, né? As taxas de hospitalização em crianças e em adolescentes lá nos Estados Unidos, né, nesse mês agora de agosto, foram muito maiores que as taxas de meses anteriores e principalmente entre adolescentes não vacinados e entre crianças que ainda não tiveram essa oportunidade. Então, a decisão sobre vacinação desses grupos tem que ter uma análise que a gente chama de risco-benefício, ou seja, qual que é o benefício da vacinação e há riscos e quais são esses riscos. Às vezes, o mesmo risco que foi observado, por exemplo, numa população adulta, de um evento adverso que algumas das vacinas tiveram, mas que é um evento adverso raro e para a população adulta, claro que a avaliação de risco-benefício é totalmente favorável à vacinação. Numa população pediátrica, onde a quantidade de complicações, o risco de complicações é diferente, nós temos que fazer uma análise com mais cautela, né? Olhando com mais cuidado esses números. Então, a Organização Mundial da Saúde e a maioria dos países entende que os dados desse momento, Colombo, justificam a vacinação de adolescentes com comorbidades, onde evidentemente o risco é muito grande, e nós estamos, para as crianças abaixo de 12 anos, que foi a sua colocação, tentando encontrar evidências nos estudos com as vacinas para ver se a gente pode progredir de forma segura com a vacinação desse grupo. Você deve ter ouvido falar que o Chile, a questão de mais ou menos 10, 15 dias, autorizou o uso da vacina Coronavac para as crianças acima de 6 anos. Mesma vacina que a China já usa para crianças acima de 3 anos. Então, eu particularmente olho e enxergo na Coronavac uma vacina com um perfil de segurança, né, muito interessante,
né, para ser usado na população pediátrica. Não há dúvida que temos que, vamos dizer, intensificar os estudos nesse grupo etário para entender como a vacina se comporta, mas, na minha opinião, a Coronavac é uma vacina que tem um perfil que seria muito interessante para ser utilizado nessa população de crianças e também de adolescentes. Existe alguma diferença, doutor, entre a reação de vacinas em idosos e a reação de vacinas em crianças? De alguma maneira, a gente deve ter algum medo, alguma insegurança por as crianças receberem uma vacina contra a Covid-19? Não há dúvida que há possibilidade de que as vacinas se comportem de forma diferente em grupos populacionais distintos. Às vezes, o que determina tanto a efetividade, a eficácia da vacina, né, como também a chance de eventos adversos é, por exemplo, o grupo etário. A gente já viu isso com as vacinas. Você tem visto que, por exemplo, os idosos têm mais dificuldade em alcançar respostas imunes que façam as vacinas neste grupo tão eficientes como fazem, por exemplo, no adulto jovem, e da mesma forma, as vacinas nas crianças têm um comportamento diferente. Por isso, Elisa, que é muito importante que haja estudos, né, na população pediátrica para que a gente se sinta confortável em estabelecer recomendações. Isso é feito com todas as vacinas, de forma geral, que são utilizadas no nosso dia a dia, no calendário pediátrico. Elas são testadas para que a gente entenda o que esperar dessas vacinas quando as introduzimos nessas faixas etárias. Então, os estudos estão caminhando nas crianças. A gente tem tido urgência nessa análise, urgência nos resultados, mas é importante reconhecer que isso demanda um tempo e muitas vezes a disponibilidade de informações ainda não é suficiente para se estabelecer recomendações consistentes nesses grupos etários. Doutora, a volta às escolas das crianças e dos adolescentes foi fundamental sob diversos aspectos, né? Saúde mental das crianças e adolescentes que ficaram muito tempo em casa, né? Evidentemente, a possibilidade de um aprendizado melhor, especialmente para a garotada que está em escola pública, isso é indiscutível. Mas o senhor acha que a retomada do ensino pessoal, presencial, foi a palavra que me fugiu, presencial, pode ter contribuído de alguma maneira para que aumentassem os casos entre crianças e adolescentes? Colombo, você tocou num ponto muito importante, né? Eu acho que um dos grandes legados negativos da pandemia, né, uma das coisas mais dramáticas que a pandemia nos trouxe, foi condenar as crianças à ausência da oportunidade do ambiente escolar, né? Não há dúvida alguma que os estudos mostraram que, do ponto de vista cognitivo, de saúde mental, de segurança, né, isso trouxe um impacto muito negativo e muito dramático no mundo inteiro, mas em particular em locais onde as escolas se mantiveram fechadas por muito tempo, como foi o caso do Brasil. Eu acho que a experiência internacional tem nos mostrado que, desde que o retorno às escolas seja feito, né, da forma protocolar, com obediência àquelas regras, né, que têm sido implementadas nas escolas, de testagem quando há uma suspeita de um caso num determinado grupo, com aquela recomendação do uso das máscaras nas crianças que assim compreendem e assim conseguem fazer, com aquela uso de bolhas, etc., tem sido favorável. Claro que o ambiente traz a possibilidade de um maior risco de contágio, mas o que nós temos, né, nesse momento é que o principal fator determinante tem sido o fator da comunidade, ou seja, o que acontece nas escolas nada mais é do que um reflexo do que está acontecendo naquela comunidade em um determinado momento. Então, na minha opinião, a manutenção do ambiente presencial é algo que nós temos que buscar com todas as nossas forças. Isso é muito importante para a saúde mental e física dessas crianças, sem nos esquecermos, né, da importância da implementação dessas medidas protetivas. Doutor Marco Aurélio Safadi, pediatra, infectologista, muito obrigado pela entrevista aqui para a CNN e até uma próxima. Sempre um prazer, Colombo, Elisa, para todos que nos acompanham, bom dia. Bom dia.